licenciado em música pela Universidade Federal de Rondônia, bacharel em musicoterapia, com habilitação em saúde mental adulto e infantil pela Universidade Federal de Goiás. Foi diretor entre 2009 a 2015 das Escolas Municipais de Música Jorge Andrade e Francisco Lázaro dos Santos Laio. Autor do livro Como Ensinar Violão para Crianças de 8 a 11 anos. Ele tem um livro publicado sobre isso. Tá? Muito interessante, importante adquirir. E é aqui de Porto Velho. É um trabalho inovador. É vice-coordenador do curso de extensão musicoterapia na atualidade do Centro de Extensão em Música Sem Unir. Professor Ricardo, seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Sua palestra tem duração de 45 minutos. E após esse período, nós iniciaremos a roda de conversa com o professor Dr. Luiz Cláudio Pires Seixas. Ok? Para perguntas e questionamentos e comentários. Então, a palavra está com o senhor. Queria de antemão agradecer o convite. Eu vou estar sempre tirando e colocando os óculos, porque eu não enxergo bem de perto, né, e nem de muito longe, então eu tenho que ficar na distância aqui. Professor Luiz Cláudio, é um prazer, tá? Professor Alexandre, agradeço pelo convite. Eu tenho um carinho enorme pelo professor Alexandre, porque a gente foi colega de faculdade. Ele fazia um mestrado, eu fazia graduação lá em Goiânia, ele com a Sônia Rai, né? Eu com a Cláudia Zanini, lá com a Cleomara. Somos colegas de escolas de música, né? Moramos juntos numa casa de estudante, dividimos apartamento, aí eu não me adaptei a um nível social um pouco mais alto, acabei voltando para a casa do estudante. Eu não suportei morar em apartamento, eu gostava de morar lá junto com meus contemporâneos, né? Queria dizer para vocês que é um orgulho para mim estar aqui com vocês, especialmente nessa turma. Em primeiro lugar, porque eu sou daqui de Porto Velho. Em segundo lugar, porque eu sou daí. Eu sou desse curso de licenciatura onde hoje vocês estão sentados. Eu fui aluno do professor Edilson, fui aluno do professor Kleber, aluno da professora Ezenice. Nós chegamos a escrever um artigo juntos, sabia? Fui aluno do professor Alexandre, e esse livro que eu estou trazendo e vou dar para vocês no final da palestra, ele é o resultado do meu artigo que eu escrevi na conclusão do meu curso, orientado pelo professor Cristiano. Tá ok? Então, ao final da nossa discussão, cada um de vocês vai ganhar um exemplar. Se faltar gente, se tiver gente que não está aqui, a gente deixa mais alguns aí, ou eu deixo alguns com o professor Alexandre. Tá ok, professor? Enfim, deixa eu voltar aqui. Ele está mudando sozinho, né? Então, musicoterapia, a música e a musicalidade no processo musicoterápico. Então, a música, para a gente que é professor, assim como eu sou que nem vocês, também existe a música para a musicoterapia. Né? A música, ela é interpretada na musicoterapia um pouquinho diferente do que ela é interpretada para a educação musical. E como eu estou dos dois lados, é meio difícil viver, né, dessa forma. Tem hora que a gente é professor, a gente não sabe se é musicoterapeuta, mas eu vou separar um pouquinho aqui para vocês. No início, eu vou falar sobre alguns conceitos da musicoterapia, para a gente começar a se aquecer, tá? Então, primeiros conceitos. Musicoterapia. A gente tem que entender que a musicoterapia, a gente tem dois âmbitos, assim como vocês, educadores musicais. Nós temos o profissional musicoterapeuta, a profissão, no caso, da musicoterapia, e nós temos o pesquisador de musicoterapia, assim como vocês, educadores também, nós, né, temos o nosso lado pesquisador. Então, a profissão de musicoterapeuta, busquei lá no site da UBAN, né? Você sabe que o profissional ele tem que ter um órgão que fiscaliza, né? Então, de vocês, professores, é a ABEM, que é o meu também, né? Mas o meu lado musicoterapeuta é o UBAN. Então, já vamos começar por aí, tá? Musicoterapia.
Musicoterapia como profissão é a utilização da música para alcançar objetivos terapêuticos, recuperação, manutenção, melhoria da saúde física e mental. Isso é a profissão. A musicoterapia no campo do conhecimento. Aí eu trouxe outra determinação da UBAN. Musicoterapia é um campo de conhecimento que estuda os efeitos da música e da utilização de experiências musicais resultantes do encontro entre o musicoterapeuta e a pessoa que vai ser tratada. O paciente, o cliente. Isso vai depender da linha que você vai seguir, a linha de pensamento, qual vai ser o tipo de paciente que você vai atender. Então, uns a gente chama de cliente, outros chama de paciente, né? Enfim. Mas, se a profissão ela tem um campo científico, né? A musicoterapia tem um campo científico e o profissional, então, quem é o musicoterapeuta? O musicoterapeuta é o profissional de nível superior, tá? Ou especializado atualmente, com formação conhecida pelo MEC, a formação reconhecida pelo MEC, né? Como vocês. Na época que eu era aluno, estava com vocês, a nota nossa era 4, né? Era professor maravilhosa, então ótimo curso. E com registro no seu órgão de representação e categoria. Olha o órgão aí, ó, a UBAN, a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Então, eu estava fazendo uma vivência o ano passado, né? Aí tinha uns colegas aqui, acho que foi o Madison, né? Falou assim, professor, eu toquei ali num grupo, num negócio lá, eu acho que eu fiz musicoterapia, né? Eu falei, não, vamos estabelecer aqui. Existe a musicoterapia, existe a música como terapia e existe a educação musical no ensino especial. Ok? Vamos separar? Musicoterapia, a gente tem toda uma carga que vem de cima, que eu vou mostrar para vocês agora, mas você vai ter todo um procedimento clínico. Vou dar um exemplo aqui. Quando você chega no médico, o que o médico pergunta para você? A primeira pergunta que ele faz, ele olha para você, exatamente. Isso chama-se anamnese. É o estudo dos sintomas. Quando você observa o paciente, você vai perguntar para ele o que ele está sentindo e vai fazer o estudo da doença dele. Primeira coisa. Depois, quando a gente vai dar aula, a gente faz um planejamento, correto? A gente não vai planejar a aula. O musicoterapeuta vai planejar o tratamento. Depois disso, ele vai executar, junto com o paciente, o programa de musicoterapia que ele elaborou. Após um determinado tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai colher os resultados. E na musicoterapia, no meu caso, né, que é a saúde mental, aí tem a forma científica lá com que eu me identifico, né? Eu dou um feedback. Então, eu não falo para o paciente que ele melhorou. Eu tento mostrar para ele, e é ele que vai ter que entender que melhorou. Ele vai ter que partir dele isso. Entendeu? Enfim, a música como terapia. A gente está estressado. Aí, tem uma música ao vivo ali, né? Vou chamar minha esposa, meu colega, vamos ali curtir uma música. Aí, tá mudando, né? Ali, né? Eu ainda estou aqui no musicoterapeuta. Isso, é o outro de cima. Então, aí você está com aquela sua paquera, seu esposo, com um amigo, sentou no restaurante, tem aquela música ao vivo. Aquilo foi terapêutico. Por quê? Você estava estressado. Aqui, ó, quem tocou no Cristal Terraço e aliviou muitos estresses em Porto Velho. É de machucar aqui, ó. Mas é musicoterapia? Não, porque não passou por todos aqueles procedimentos. Como tem várias pessoas que estão dentro de uma igreja, uma entidade religiosa, vão para um hospital, vão para uma clínica, e aí fala, vou tocar violão, aliviou, foi altamente terapêutico, a música foi terapêutica, mas foi musicoterapia? Não. Entendeu? Agora tem o outro lado, que é o lado que vocês estão. Eu vou trabalhar com aluno especial? Vou. Eu vou ensinar música para ele? Vou. Ele tem que se tornar um pianista, Beethoven? Depende. Depende do objetivo que você vai colocar no seu plano de aula.
é lá que você vai colocar. Quem é o seu público-alvo? Você está no conservatório ou você está num projeto como o do professor, que falou aqui anteriormente? Então, é o seu plano de aula que vai determinar. Agora, se você está com um aluno que é um aluno especial, por exemplo, que tem problema de mobilidade, você vai trabalhar o ritmo com ele, ele vai ajudar. Poxa, que bom, porque a educação ela não é específica. Hoje a gente não pensa na educação, vou ter que aprender língua portuguesa. Não, eu vou ensinar música, mas eu vou ensinar cidadania, eu vou ensinar através da música história, porque vai ter uma história da música. Eu vou ensinar geografia, porque dentro daquela música ela está num contexto geográfico de algum lugar. E por que não também fazer com que aquele aluno possa ser adaptado à aula de violão, por exemplo? Um aluno que tem deficiência física, você vai adaptar o aluno. Qual é a posição melhor? Tem que ter a banquetinha aqui? A partitura? Não, ele tem um problema físico, vamos adaptá-lo. Né? Então, nós, enquanto educadores, temos que pensar no nosso objetivo e também naquele aluno especial. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo essa discussão entre musicoterapia, música como terapia e educação musical no ensino especial. Porque esse regimento, ele vem de cima. Olha lá, ó. Musicoterapia. Quem é o conselho fiscalizador? É a UBAM, União Brasileira de Associação de Musicoterapia. E nós, professores, que estamos fazendo licenciatura? É a ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical. Ali a gente vai estar fazendo a nossa parte científica, a gente vai estar fazendo a nossa inscrição como educador e ficando, né, por dentro de tudo que está de mais moderno na educação musical, né? A grosso modo. Nós temos ali na musicoterapia o Ministério da Saúde. Nós sempre temos que estar em contato com as novas prerrogativas do Ministério da Saúde. Ali você vai ter também SUS, por exemplo, mudou agora o autismo, agora é criança com espectro autista, então tem toda aquela situação. Então, nosso ministério é um. O da educação é o Ministério da Educação, ó. Né? Tem as leis, ele regulamenta. Quem vai ser professor do município vai receber pelo Ministério da Educação. Né? É elemento 101, agora mudou, tem outro elemento lá, mas o seu salário vai vir lá do Ministério da Educação, os seus recursos vão vir do Ministério da Educação, os instrumentos musicais da Escola de Música vão vir do Ministério da Educação, tá? E a legislação que norteia, nós temos as normativas, como eu falei para vocês, do autismo, nós temos o SUS, a lei do SUS, e o professor tem as BNCCs, as LDBs, né? Lei de Diretrizes e Bases, né? Bases curriculares nacionais, enfim, isso foi só um aquecimento. Musicalidade na musicoterapia. Aí eu trago um conceito, mais um conceito, ó. Chama-se princípio de ISO. O que é o princípio de ISO na musicoterapia? O princípio de ISO, eu vou ler aqui. O que a COLE nos traz? É um sistema que consiste em usar música idêntica ao humor ou ritmo mental do paciente, por meio de processos de análise durante a formação de grupos para tratamento, bem como no tratamento individual. O princípio de ISO é a primeira coisa a nortear a musicoterapia. Você, para tratar uma pessoa, para trabalhar com uma pessoa, você tem que entrar no tempo mental dela. Posso pegar um exemplo? Tem uma aluna nossa, bem que ela pode vir aqui com a gente? Essa moça. Vem cá, como é que é teu nome? Vem cá rapidinho. Vem, Ana. Ana, né? Olha só. Vamos ver se vai funcionar, hein? Terapia é assim. Fica aqui, Ana, por favor. Tudo bem? Não, pode ficar de frente para mim. Tudo bem? Como é que você está? Agora, imagina, eu vou trabalhar com a Ana. Eu vou chegar e vou tocar Bach, Beethoven, para tratar a Ana? Não, eu vou chegar com a Ana. Primeiro, eu vou ter que tentar chegar no nível dela, não só de altura, veja bem. Agora eu estou olhando nos olhos dela. Tudo bem, Ana? Joia? Você sabe cantar?
Você conhece alguma música? Não precisa ser aluno de música, não. Você conhece alguma música? Qual música você conhece? Da minha avó. Da sua avó? Sim. Como é que ela é? Ela é de um passarinho que caiu lá em casa. Não, mas eu não entendi, não. Vem cá, vem mais pra perto do tio. Como é que é esse passarinho? Canta pra gente um pedacinho. O passarinho quer voar, mas suas asas estão machucadas. Tu me ensina a cantar? Canta devagarzinho. O passarinho quer voar, mas suas asas estão machucadas. Vamos cantar junto? O passarinho quer voar, mas suas asas estão machucadas. Bate aqui. Tchau, obrigado. Viu? A música tem que vir dela, não de mim. Eu sinto muita falta, às vezes, como educador, de ter que dar aula e aí vem um programa ali. Não, eu vou ter que ensinar essas músicas aqui para o aluno. Poxa, será que ele não tem a música dele que ele pode trazer para mim? E eu posso utilizar com ele? Então, não existe musicoterapia se eu imponho o repertório. O objeto sonoro, que é um termo que eu não coloquei aqui, mas talvez eu vou colocar depois. O objeto sonoro foi ela. Ela é a música, professor. Ela tem um ISO, o princípio de ISO, a identidade sonora dela. Então, você tem que entrar no tempo mental dessa pessoa com quem você vai trabalhar. Se eu estivesse trabalhando com uma criança ou com um adulto que está desorganizado, ou que tem problema rítmico, que é gago, que tem problema de memória, eu tenho que entrar no tempo mental dele. E a partir daí é que eu puxo, isso é princípio de terapia mesmo. Aí eu puxo a corda para cá. Então, Altschuler, nessa época, ele inclusive eu coloco ali, chamava-se terapeuta musical, não existia musicoterapia. Ou o cara era médico e era músico, ou ele era músico, professor, mas queria dar aula para ensino especial, né? Vai ter outra pessoa aí que vocês vão ver, que ela, inclusive, é parente de um grande educador musical, mas ela dava aula para alunos especiais. Então, na época, era terapia musical. Tá? E por que eu coloco uma palavrinha bem ali no canto chamada sinestesia? Alguém sabe o que é sinestesia? A sinestesia são um conjunto de sensações. Vou colocar grosso modo. Vou pedir licença de vocês, porque geralmente quando a gente coloca no âmbito científico, a gente coloca ali alguns termos, a gente já vai colocando o autor, a página certinho, mas eu vou colocar tudo na referência, tá? A sinestesia, veja bem, eu estou escutando uma música, isso é muito comum, né? A gente fecha os olhos, escuta uma música, nossa, essa música lembrou o gosto do pão da casa da minha tia. Vocês já sentiram isso? E vocês sentem o gosto mesmo. Se alguém falar assim, não, isso é só coisa... Não, você sente no paladar. Por exemplo, tem situações de quando eu era criança, eu vi no jornal uma criança assim que nasceu toda tortinha, sabe? E eu era criança, não entendia, né? Para mim aquilo era uma espécie de assombração e tal. Quando aquele meu vizinho mostrou aquela foto que eu fiquei assustado, adivinha que música tocou? É pau, é pedra, é o fim do caminho. Menino, até eu me formar em musicoterapia e fazer terapia, toda vez que eu escutava essa música eu sentia medo. E eu não sabia por quê. Isso fez parte do que a gente vai chamar de identidade sonora. Mas isso chama-se sinestesia. Você escutar uma coisa, por exemplo, um sentido entrar, no caso da audição, e você ter estimulado um outro sentido. No caso da comida, foi o paladar. Né? Nesse caso da minha infância, foi o medo, né? Foi a visão. Eu via as coisas assim, via no escuro e tal, enfim, achava que tinha um fantasma. Tá bom? Mas vamos passar para o próximo. Como eu estava falando, aquele som, né, que eu escutei
fez parte da minha identidade sonora. O que é identidade sonora? Olha que coisa importante para a educação musical, né? Mas é da musicoterapia. A identidade sonora é todo aquele conjunto de sons que você tem desde o período intrauterino, professor, até o dia de hoje, até esse momento, agora, um segundo atrás. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, um tratamento, nós buscamos na pessoa tudo aquilo, chama-se anamnese e estudo biológico. Quer dizer, como é que foi a gestação dessa criança? Tem gente que só tem 1 ano, né? Como é que você vai fazer a identidade sonora dessa criança? Será que ela já tem ali um conjunto de repertório que ela já estudou, né? Ou foi para algum barzinho, ou namorou? Não, mas ela tem identidade sonora porque desde os 4 meses aquela criança escuta. Sabia? Desde os 4 meses lá na gestação dentro da barriga, já existe o áudio, já existe uma escuta, uma memória sonora, uma memória musical. Então, a gente fala da identidade sonora como todo conjunto de sons. Depois eu vou falar um pouquinho ali da musicalidade, que vocês vão entender isso. Todo conjunto de sons que você sofreu estímulo desde o quarto mês de gestação até o dia de hoje, até esse momento agora. A minha voz vai fazer parte da identidade sonora de vocês, né? Essa identidade sonora, ela pode ser gestáltica, que ela é o quê? Ela é referente a uma pessoa, né? Tudo aquilo que aquela pessoa escutou desde quando ela estava no período intrauterino. Ela pode ser grupal. Vocês querem um exemplo? Vocês estão quantas turmas que tem aqui? Todas as turmas? Vamos dizer que... Não, mas tem gente faltando aqui. Mas vamos dizer que a sua turma, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas a minha turma de musicoterapia, nós elegemos a nossa música. Então, toda vez que a gente estava no recreio, no intervalo, no cantinho, a gente ia para o piano, ia para um lugar com violão e tocava a nossa música. E esse cara, o autor dessa música, foi na nossa formatura. Fizemos uma festa lá, ele foi na nossa formatura, o Flávio Venturini. Então, a nossa música era uma música, o Alexandre lembra que a gente tocava lá, né, Alexandre? A música do Flávio Venturini. E é legal para vocês terem, porque vocês criam essa identidade, essa memória grupal, porque a universidade é uma amizade que vai para o resto da vida. Você se casa, tem filhos, aí os seus filhos vão brincar com o filho do seu colega da faculdade, sabe? Então é legal isso. Então essa identidade sonora grupal, né? Eu tenho um grupo, que no Edmar tem um grupo de forró, por exemplo. Então ele tem aquela identidade sonora do grupo dele, o repertório da banda dele, que eles gostam de tocar. Tá? Nós temos a identidade étnica. Vocês já ouviram falar nos pomeranos que moram aqui no interior de Rondônia, perto de Ariquemes? Então, vocês sabiam que tem instrumento musical? Eles vieram da Alemanha, tá? Na Segunda Guerra. E aí o Hitler ocupou aquela região, eu não lembro se é a Áustria ali na Europa, e eles vieram para o sul, do sul vieram para cá, para Rondônia, no projeto PIN, que é o Projeto de Integração Nacional dos anos 70. Né? E eles ocuparam ali uma região perto de Ariquemes. Vocês sabiam que tem uma rádio que fala o idioma deles aqui em Rondônia, que não existe mais na Europa? Não existe. E que eles têm instrumentos musicais que eles fabricam, que não se fabrica nem no Rio Grande do Sul, eu acho. Nem na Europa. E eles têm uma rádio que fala o idioma e o instrumento e a música cultural deles lá, a música folclórica. Então, essa é uma identidade sonora étnica. Como o grupo indígena, como, por exemplo, o pessoal do metal, como o pessoal do funk, né? Enfim. E temos a identidade cultural. Olha, essa daí foi a que eu estudei, ó. Quando eu estava em Goiânia, que eu morava com o professor Alexandre, houve a oportunidade de a gente fazer lá uma monografia, né? Era um artigo igual hoje de 7 páginas, não, tinha que ter 40, 50 páginas, né? Olha só a minha ideia, né? Eu moro em Goiás, como é que eu vou fazer musicoterapia se a minha cultura é lá do norte? Então eu preciso conhecer a minha cultura, eu preciso escrever sobre ela. Olha a ideia do cara, vou fazer sobre o boi-bumbá de Parintins. Mas como é que eu vou fazer um trabalho sobre o boi-bumbá de Parintins, sobre a cultura do norte, morando lá no Goiás? Aí a gente veio fazer, foi a maior pesquisa na época de graduação, com a maior distância entre a sua sede e o ponto de pesquisa de campo. Eu saí de Goiânia, vim para Porto Velho, daqui fui de barco para Manaus, de lá para Parintins, participei do festival, que eu falava sobre a indústria da cultura e a cultura popular, né?
E aí, na cultura popular, eu fiquei mais uns dias para conhecer o boi bumbá regional lá, como é que funciona a coisa lá. Olha só como é que é. Com 23 anos de idade, ó. Pesquisador, né? Imagina. Então, eu fui conhecer a minha identidade cultural. A minha identidade sonora cultural, da minha região, professor. E agora, no final da nossa palestra aqui, nós vamos falar sobre a identidade sonora universal. Essa identidade sonora universal, ela é inerente a todos os mamíferos, a todos os humanos, a todos os seres que podem escutar dentro da nossa atmosfera. Existem algumas tendências que falam, não, a identidade sonora universal é dos seres humanos. Mas eu vou além, porque eu vou mostrar lá no final da palestra que essa identidade sonora universal, ela pode transpor espécies, né? Será que eu e o cachorro temos uma identidade sonora universal? Temos, né? Ok? Então, estamos falando sobre termos. Pronto. Conceitos de música e musicalidade em musicoterapia. O que é a música? O que é a musicalidade para a musicoterapia? Vocês viram que a gente produziu mais cedo uma música que eu achei fantástica? É a música do passarinho, né? Quantas coisas poderiam se desdobrar, mas existe aí o quê? Uma origem da música. Então, para a gente, a música não é um conjunto complexo de notas, mas existiu aqui um movimento, existiu aqui uma melodia, mesmo que fosse só duas vozes, existiu uma harmonia, existiu um ritmo. Mas para a gente, essa musicalidade ela não está muito atrelada a uma partitura, a uma estrutura, entendeu? Então essa música, ela pode ser o que a pessoa é. O ser humano chegou para mim, chegou um autista desorganizado, ele é uma música que eu vou ter que organizar. Ele é a música. A gente vai ter que trabalhar, vamos ter que organizar essa orquestra aqui, né? A mão tá assim, o braço tá assim, né? A personalidade tá assim. Então nós vamos ter que trabalhar. O próprio ser humano é a música, mas a gente trouxe uns termos aqui, ó. O Bruxa, ele fala que musicalidade são as experiências musicais. Pronto. Musicalidade é isso. Ah, musicalidade tem que tocar um instrumento? Não. Musicalidade tem que ser artista? Não. A experiência musical da pessoa é a musicalidade dela. Né? Se ela gosta de forró, ela vai dançar forró. O corpo dela não tem movimento. Movimento não é um elemento musical? O corpo dela tem um ritmo, ela está dançando. O ritmo não é um elemento musical? Então, aquilo ali é música. Potenciais e propriedades singulares da música. Hetzel, também é o Bruxa, coloca lá em 2020. Potenciais e propriedades singulares da música. Acabei de falar. Se é ritmo, se é movimento, se ele tem uma melodia, se ele está alto, se ele está baixo, tudo isso, o corpo humano é essencialmente música. Né? Enfim, materiais musicais como fala, ritmo, fonética, fala, ritmos livres, métricos, movimentos, melodias na fala e no canto e o manejo com instrumentos. Se a pessoa pegar um livro, aí isso acontece. Olha a sinestesia, né? O cara está escutando aqui uma música e tal, então está pensando na música, e está aqui, ó. Olha o pensamento fazendo a sinestesia. Isso aqui também é música. Um livro pode ser música. Eu vi na faculdade de percussão da Unesp, o professor John Bowler, que era regente, o grupo Piaf, correto, professor Alexandre? E vocês acreditam que existia um concerto com saco de papel? O cara pegou 3 saquinhos de papel, pegou um de cada tamanho. Cara, foi quase 7 minutos a peça. Aí no final eles encheram o saco. Maravilhoso. Então, para você ver, precisou de instrumento? Não. Um celular, um tênis, a parede, o seu corpo é seu instrumento. Então, isso é musicalidade para a gente. Mas a coisa mais bacana da musicoterapia, que foi a professora Lia Rejane Barcelos. Nossa, ela conseguiu colocar isso de uma forma maravilhosa. Olha só o que ela fala. Qualquer expressão rítmico-sonora do complexo universo sonoro-musical que cada homem, aí eu acrescentei ali, ser humano, né? Porque não é só o homem, né? Tem internalizado. Olha só que coisa maravilhosa. Ou seja, todo o conteúdo sonoro
que cada ser humano tem internalizado dentro do seu corpo é música. Então, aí a gente vai lá para Mascarenhas. O que é a música? Como é que é, Alexandre? A arte de combinar os sons é música. Não, o seu corpo é música. Lá mais na frente a gente vai descobrir um pouco sobre isso, tá? Então aqui eu tentei colocar um pouco dos conceitos do que é a música, o que é a musicalidade para o musicoterapeuta. Dentro da musicoterapia nós temos as técnicas que os meninos que foram lá, né, o Madison foi lá para a clínica, nós tentamos fazer uma vivência de cada técnica diferente. Então nós temos a técnica, opa, já mudei aqui, viu? Nós temos a técnica da improvisação, a técnica da composição, a técnica da recriação e a técnica da escuta. Agora há pouco eu vou falar sobre uma experiência dentro da musicoterapia, no estudo de caso, sobre cada uma dessas técnicas. Mas a técnica da improvisação, basicamente, é você pegar os instrumentos, dividir, lógico que tem toda uma técnica de como você vai trabalhar esses instrumentos, como você vai distribuir esses instrumentos, né? E ali, a partir do momento, o grupo improvisa. E o musicoterapeuta pode participar ou não desse grupo, e dali depois ele vai fazer uma análise e uma devolutiva para o grupo, dentro do processo que terapêutico. Pode acontecer no processo de educação musical? Pode. Tive várias vivências com o professor Edilson lá, mas visando a educação musical, que era justamente improviso. A composição. O paciente vai compor. Mas ele é artista? Não, pô, artista sou eu. Eu sou o artista. O musicoterapeuta que carrega a carga sonora, né? A obrigação de tocar. Mas ele vai trazer o conteúdo dele. Ele vai colocar na letra ou no som que ele quer fazer a sensação que ele precisa colocar para fora, né? Eu vou colocar no estudo de caso depois um exemplo da composição. Nós temos a recriação. A recriação, você pega uma música que já existe ou um som existente e você transfere o conteúdo do paciente para cima desse conteúdo, dessa existência, né? Você pode pegar uma música comum que ele gosta e às vezes a letra está falando sobre uma coisa até meio chatinha, né? E você muda a letra e transforma o astral da música. Às vezes a letra da música está levando para o conteúdo mais negativo. Aí você vai lá, ele gosta da música, gosta. É depressivo, né? Então a gente para de retroalimentar essa depressão, pega aquela letra que está indo para baixo, joga a letra e coloca ela para cima. Por exemplo, tudo está dando errado, tudo está dando... A gente muda, vamos colocar para tudo vai dar certo? Você acha que está legal? Vamos colocar, vamos experimentar? Lembra que eu não estou forçando o paciente, mas eu estou tentando dar uma alternativa para ele, né? E a última é a escuta, que é o que a gente vai fazer aqui no final, tá bom? Aquela última teoria ali, vibroacústica, chama banho de música, a Gislene deu a Gislene é a musicoterapeuta da Musiclin, da clínica onde a gente faz as vivências, tá? Da nossa aula de pesquisa, de extensão, do grupo de extensão. Enfim. E a Gislene tocou num assunto, achei interessante trazer para cá. É uma experiência norueguesa, já tem aqui no Brasil, já tem clínica, inclusive, trabalhando com isso. Você entra lá num tubo, e aí eles fazem um cálculo de umas vibrações lá, você fica, né? Igual aquela tomografia, né? Só que existe todo um estudo para equilibrar as células, e segundo a Gislene falou, quando ela saiu do tubo, ela estava se sentindo bem melhor. Não é a minha linha de trabalho, né? Mas existe essa vibroacústica aí também, tá? Vou mudar aqui. Estudos de caso. Aí eu vou contar para vocês 3 histórias. Na clínica Casa de Eurípides, lá em Goiânia, eu trabalhei com saúde mental. As pessoas sempre me perguntam, eu sei que vocês estão doidos para perguntar, como é que funciona esse negócio de musicoterapia? Né? Como é que você vai tratar uma pessoa assim e tal? Aí é que nem perguntar para o fisioterapeuta, né? E aí, como é que tu vai tratar o braço quebrado? Calma, existem várias correntes, né? Existem várias correntes para fazer movimentos, outros para fazer alongamentos. Se tiver doendo, tem uns que fazem alongamento, outros falam, não, a gente vai colocar um laser, outro vai colocar gelo. São várias correntes, né? Na musicoterapia, da mesma forma. Mas na Casa de Eurípides, a gente trabalhou com grupo e com paciente individual. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com paciente individual. Eu gosto de trabalhar com grupo. Lembra quando eu falei para vocês que a minha linha de pesquisa, lá em Parintins, era sobre a identidade sonora cultural?
como é que eu vou trabalhar a identidade sonora cultural com o paciente? Então, a gente parte do pressuposto de que o primeiro sintoma da saúde mental é quando a pessoa começa a se isolar, né? Começa a se guardar, começa a ficar ali no canto, isolado. Então, o que acontece? A gente tem que começar a tirar do isolamento e trazer para o social. E a gente só consegue fazer isso numa terapia em grupo. Mas eu também trabalhei com paciente individual. Depois ele foi para o grupo. A gente começa no individual, trabalha, mas ele vai se curar mesmo, vai melhorar bacana lá no grupo. Então, esse paciente individual, ele vinha do Acre, ele tinha se separado da esposa, tinha tido uma grande desilusão amorosa, e aquilo afetou negativamente em outras situações da vida dele, no caso profissional. Então, ele chegou lá com uma sandália havaianas, com uma bermuda e 2 blusas de botão. No início, a gente começou com composição. Foi maravilhoso para ele. Olha só que bacana, vocês podem fazer isso com os alunos. A gente começou compondo. E as letras dele eram extremamente negativas, sempre com uma carga de mágoa muito grande da mulher. Sempre com a carga de mágoa. E toda a sessão a gente fazia assim, a gente gravava uma música, ele fazia a letra, a gente fazia o arranjo, na terceira sessão a gente gravava. A mesma coisa. Isso durante 1 ano. Montamos o quê? O disco do cara. Olha só que bacana, lá no Goiás, fizemos o disco sertanejo dele, olha que bacana. Gravamos o disco, fizemos a capinha, professor, o encarte com a foto do cara bacaninha. Aí, beleza, fizemos o lançamento lá no hospital do disco dele. E aí eu falei assim, vem cá, vamos fazer uma sessão com esse teu disco, depois de todo o glamour, tudo bacana, né? Aí vamos fazer uma sessão, aí fizemos uma sessão lá e tal. Aí botamos o disco dele, ele escutou da primeira música até a última. Lógico que a sessão durou mais de 1 hora, né? Ele falou assim, eu chamava de professor, né? As pessoas, musicoterapeuta é uma palavra muito grande. Ele fala assim, professor, como que eu estava no início, como que eu estou agora? Olha só a transformação que eu tive na minha vida. Veja bem, professor, e hoje eu estou com uma fábrica de chinela havaiana vendendo lá na 24 de outubro. Eu cheguei aqui, eu só tinha uma havaiana no pé. Como que as coisas são? Falei, tá de boa, tá de alta. Obrigado, passe bem. Entendeu? Então, olha o processo, 1 ano, se eu não me engano, 1 ano e 12 meses. Esse cara também participou de um grupo. Esse grupo já era de várias senhorinhas e alguns homens assim. Então, participavam homens que vinham do presídio, né? E algumas mulheres que tinham um problema de depressão. Então, você imagina, você já está passando pela menopausa, né? Algumas ficaram viúvas, outras foram abandonadas e tal, enfim, separaram. O marido casou-se com uma mulher mais nova, e isso influencia, assim, na autoestima da mulher que foi separada, né? E algumas pessoas que praticaram crimes, porém eram pessoas que tinham problema mental, estavam surto, praticou um crime e tem que ser reintegrado à sociedade. Como que eu vou trabalhar com esse grupo? Eu falei, meu Deus do céu, sair daqui, eu vou ter que tomar um passe, que o negócio aqui tá feio, ó. Tava feio o negócio mesmo. E era a casa de Eurípides, era bom professor, que era espírita. E de lá a gente já saía na salinha assim, já tomava o passe. Aí ia pegar o ônibus já, né, de boa. Mas aí a gente fazia composição e recriação. Eles eram muito ligados à música sertaneja. E eles gostavam do... Eu nem vou falar música aqui, porque não cabe, né, tá, nessa palestra. Mas o nome da dupla chama-se Gino e Geno. Você já pode imaginar o naipe da letra, né? Então é aquela assim, aí eu bebo, né? Aí, enfim. Gino e Geno. Então o que nós fizemos? Nós pegamos as músicas que eles já estavam acostumados, a gente cantou um pouquinho, lógico, né? Não dá para reforçar muito, mas aí bateu o tamborzinho ali, tocar uma flautinha, um teclado, e eles faziam o quê? Experimentavam, o teclado estava aqui, tu acha que eles iam fazer? Não, pega uma notinha e fica lá. Né? O tempo todo, mas o grupo a gente vai montando a orquestra, né? Enfim, aí a gente fez a transformação da letra, aos poucos eu fui tirando aquelas palavras inadequadas, e aí a gente colocou uma letrinha lá que até ficou bacana. Quando a gente imaginou no final, né? A gente também tinha o nosso repertório, tinha um lançamento do disco do cara lá, 1 semana nós lançamos o disco do grupo também, foi. E aí a gente coloca a música para eles escutarem, é muito legal. Isso é legal para vocês fazerem com os alunos. Se vocês estiverem fazendo prática de aula em grupo, devolve a música para eles. Põe a música que eles cantaram para eles escutarem. Eles vão estar assim reconhecendo lá dentro. Ó. Isso é extremamente terapêutico, entendeu?
Poxa, olha a minha voz. Olha o meu instrumento. Olha, fulano, tu tocou aqui, ó. Tu perguntou, eu respondi. Tu fez tan, eu fiz tan. Que bacana, né? Isso aguça a percepção de uma forma que vocês nem imaginam. A gente quer que eles afinem um dó, a gente quer que eles façam uma terça maior, a gente quer que eles afinem uma quarta entre o colega e ele aqui no coral, mas a gente não consegue fazer ele se escutar no meio de uma banda, no meio de um grupo cantando. Então a gente tem que partir do orgânico, do ser humano primeiro. O ser humano é a nota musical. Tá bom. CPH, aqui em Porto Velho, é aqui perto da rodoviária, vai mudar lá para Caúla, do lado da Caixa Econômica, tá? É o Centro das Potencialidades Humanas. Eu vou depois convidar uns meninos que foram na musicoterapia para dar uma visitada lá, tá? Da nossa extensão. CPH, eu trabalho com criança. Então, a criança que chega com autismo lá, elas têm uns problemas de atenção, concentração, porque estão na fase de aprendizagem, né? E às vezes de mobilidade. Então era simples, a gente pegava uma música bem animadinha que eles gostam, batendo palma, eu falava assim, ó, vocês vão andar no ritmo da música. Na hora que eu parar de tocar, vocês têm que parar. Perdeu, perdeu. Quando eu parar de tocar, vamos fazendo assim com o pé? Ó. Bora, você, levanta aí, levanta. Bora, levantar. Quero ouvir o pé de vocês. Quero ouvir o pé. Bora? É simples, não tem musicalidade, não tem muita frescura, não. É o seguinte, na hora que eu parar, quem bater o pé tá fora da brincadeira. Tem que bater o pé, bora com força. No ritmo. Eu vou parar, hein? Perdeu. Bora, vamos fazer de novo. Agora ela vai ficar fora da brincadeira. De novo. O Eliel tá ali, ó. Vou fazer mais rápido. Ó, tem gente fora do ritmo. Madison. Olha o pé do Madison ali, ó. Encostou. Eu escutei, tá, Madison? Viu? Então, tipo assim, é uma coisa tão simples, gente, que a gente pode fazer com... Pode tentar. A gente pode fazer com qualquer pessoa. Mas nessa simplicidade, a gente começa a puxar a corda do início. Entendeu? E aí já é o quê? Atenção. Antes da gente trabalhar com a criança, vamos escutar essa música aqui, vamos fazer um dó, vamos pegar esses intervalos. Mas eu trabalhei a concentração dela primeiro? Será que eu trabalhei a atenção dela? Eu trouxe ela para a aula, ela saiu de lá do pátio e ela chegou na sala de aula. Olha só agora o musicoterapeuta, ele está lá mexendo com o professor de música. Olha, as minhas duas identidades. Falei? Problema, né? Mas, enfim, no hospital de base foi a escuta. Uma outra experiência fantástica, fantástica. O pessoal fala que a musicoterapia é o uso da música na terapia, né? Tá, o cara estava em coma. O coma, você tem vários graus. Você tem um grau mais leve, um moderado, tem um grau mais profundo, né? E pelas pessoas com que eu conversei do coma, parece que ela está deitada. Então, quando ela olha para cima, parece que ela está num poço. Quanto mais fundo é o poço, mais profundo é o coma. Quanto mais raso é o poço, mais leve é o coma. Então, aquelas pessoas que estão na parte mais rasa do poço, elas escutam quem está lá fora, né? Mas não se comunicam. Elas veem quem está lá fora, mas não se comunica. E quem está no fundo do poço, no coma, ele realmente vê só um negocinho lá em cima e quase não tem contato. Mas ele tem. Um pouquinho de contato ele tem. Então, eu observei que na sala, o paciente, ele estava deitado. E olha só como é que é a nossa vida, né? Vocês acreditam que tem um momento que na vida que nós, seres humanos, a gente se torna um móvel? A pessoa está doente no hospital, aí todo mundo entra. Vamos fazer que é ela aqui, ó. Todo mundo entra. E aí, pois é, não sei o quê, aí o outro conversa. Ela está melhor. Não, o médico disse que ela... Mas ninguém conversa com ela. Ninguém diz assim, e aí, tudo bem? Bom dia? Ela está lá ainda. Aí eu percebi que esse paciente estava em coma, professor, e ele virou a escrivania, um móvel ali, né, uma geladeira. Todo mundo ia visitar o cara, mas ninguém visitava ele. Eles iam fazer uma coletiva lá da família, mas o cara estava lá, né? Aí eu falei, então tá ok. Aí chamei a família e perguntei, do que esse cara gostava?
Primeiro a gente faz a ficha musicoterápica. Lembra que eu falei para vocês? O estudo biológico, a identidade sonora, a ficha musicoterápica, e não sei o que, o repertório, aquela coisa. E eu pronto, colocando música aqui do lado do meu paciente. Mas eu não sentia, né? Não via algum sentido de colocar só a música que ele gostava. Aí eu chamei a mãe dele e falei assim, vem cá, dona Maria, o que ele gostava? Qual era o momento legal da família de vocês? Porque eu sei que se a família de vocês não fosse unida, não estava todo mundo aqui no consultório. Não estava todo mundo aqui. Mas vocês são unidos. Qual é o momento auge? Eu falo, não, todo domingo a gente fazia o almoço. E aí, nesse almoço, ele ia e a gente conversava, fazia aquela roda. Já viu aquelas famílias? Aqui tem umas famílias amazonenses que vão para o fundo do quintal, assim, debaixo naquela varanda do fundo, senta aquele monte de parente ali, né? Que aqui no Amazonas, a área, ela é atrás, né? Antigamente era na sala, você recebia as pessoas na sala. Aí foi chegando um pouquinho da influência do sul, a área foi indo para o fundo, né? Aí senta todo mundo. Eu falei, não, tá ok, tá ok. A senhora me convida para o almoço? Posso ir lá um dia? Não, você está convidado, pode ir, tá tranquilo. Fui lá no almoço, aí levei meu gravador, olha só a máquina aqui, a tecnologia, era aquelas fitinhas, professor, assim, pequenininha, ó. Aí eu taquei em cima da mesa, pá. E fiquei lá, conversando e rindo, aí num momento eu perguntava, você tem alguma coisa para falar pro João, que está lá no hospital, né? Aí falou, não, João, não sei, não, fale como se ele tivesse sentado aqui. Ah, João, aí começaram a tomar mais cerveja, uns tomavam vinho, que era uma família de italiano, né? E ficaram empolgados e mandaram conselho. Não, João, volta logo, rapaz. Nós estamos aqui te esperando. O outro, cara, quando tu pegava o violão, tocava pra gente e tal. Foi uma chuva de mensagem. Eu peguei esse gravador, levei lá para o hospital, coloquei aqui do lado do João. Aí eu falei para a técnica de enfermagem. A minha esposa era enfermeira da oncopediatria, então eu fui lá no adulto, falei para a técnica lá e falei para minha esposa, de vez em quando dá uma reforçada na menina lá. Coloca o gravador aqui do lado, no horário ou do almoço ou da janta, que é o horário que dá a fome, né? Aí coloca, e aí você deixa o gravador ligado. Aí deu uma semana, o dedinho, olha, deu 2 semanas, a mão. Dali algum tempo, eu tirei a gravação e tá, a família agradeceu, pô, prazer, tá ficando caro, né, musicoterapia, nós estamos tendo que pagar os remédios, então, eu falei, não, tô tranquilo, agradecido aí trabalhar com ele e tal, mas já estava assim, ó, o olho já estava assim, ó, mas ainda não conseguia falar, né, tem que voltar. Depois de um tempo eu encontro essa figura e fala assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, Ricardo, eu vi tudo, eu escutei tudo, e eu vou lhe falar uma coisa, quando a gente está em coma, a gente fica naquela, eu quero voltar, eu não quero. Eu quero voltar, não quero. Ele não fica, nem vai, nem morre, entendeu? Só que depois que você colocou a minha família, aí eu viajava, eu sonhava, ele disse que ele fechava o olho assim, ó. Lógico que aí a pessoa, quando vai voltando do coma, ela fica meio consciente, meio inconsciente. Ele disse que via a família dele, dava vontade de ele levantar e acordar. Olha só que maravilha, bacana, né? E a pessoa estava meio debilitada, assim, né? Mas estava viva lá no supermercado. Então, essa foi a experiência do hospital de base, para quem tem curiosidade com a musicoterapia. Ah, tem a vivência aqui para vocês, tá? Eu queria pedir um favor. Nosso tempo foi um pouco curto, né, professor? Como é que eu estou de tempo? Tá. Aí eu vou pedir que a gente senta, com exceção daquela mocinha pequenininha, que a gente sente uma cadeira assim, uma não. Tá? Só isso. Só isso. Vocês que estão, só sentam uma cadeira assim, uma não. Só isso. Com exceção dela, que ela é criança, aí o primeiro som vai ser um pouco desagradável. Vou esperar aquela moça sentar. Senta uma pessoa assim, uma não, tá? Para não sentar do lado dela, senta numa outra cadeira aqui na frente. Para nossa vivência. Aí eu vou fazer um aquecimento com vocês antes da gente começar, tá bom? Alguém aqui tem um problema de labirintite, que nem eu, não, né? Síndrome do pânico. Alguém tem? Não, porque se a gente fechar o olho, às vezes pode dar tonteira, tá bom? Então eu quero que vocês se sentem bem à vontade na cadeira,
bem à vontade, de uma forma bem confortável. Aqui assim, dessa forma mesmo, ó. Tá vendo? Bem à vontade mesmo. Que você fique bem à vontade, tá? Eu vou andar aqui, tá? Tá ok? Então vamos ficar bem à vontade. Edmar, põe esses dois pés no chão aqui, cara. Fica à vontade. Isso. É, mais à vontade. Não tá à vontade, não. Pode encostar, pode encostar. Aí eu vou pedir para vocês, aos poucos, inclinar a cabeça para trás. Tá bom? E quem tiver um pouquinho de labirintite, pode falar, só dá uma piscada para mim que eu vou entender, tá? Agora vocês podem fazer o favor de aos poucos e fechando os olhos. Isso. Aos poucos fechando os olhos. Se você se sentir mal, mocinha, aí você pode abrir, tá? Que você é criança. Aqui a gente vai fazer um pouquinho mais produto. A partir de agora, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo. Solta o braço. Solte seu corpo. Solte sua perna. Vamos tentar sentir os pés. Vamos tentar sentir a nossa perna. Vamos sentir nosso quadril, a nossa barriga, os nossos braços, o nosso pescoço, a nossa cabeça. A partir de agora, você vai escutar um som. E você vai deixar esse som percorrer o seu organismo. E vai tentar sentir esse som. A partir de agora, você não vai mais tentar sentir. Você vai sentir esse som. Aos poucos vamos abrindo os olhos. Aos poucos vamos abrindo os olhos. Pode levantar a cabeça. Olha, eu vou pedir sinceridade do fundo do coração. Tá? Nós não estamos analisando estética. Eu quero 5 pessoas. Levante a mão para dizer o que sentiu.
O que sentiu? Tem que ser sincero. 1, 2, 3. A mais sincera que levantou a mão, professor. 3, 4, 5. Vamos na mais sincera. Fala pra gente o que você sentiu. Sim, eu senti quando eu fui abrindo os olhos, senti uma coisa estranha. Que eu não tivesse assim. Eu fui abrindo os olhos e me relaxando, tava relaxada. Fui abrindo os olhos, me senti toda estranha, mas aí depois ficou tudo normal. Mais alguém? É pra ser sincero. Eu senti que estava um pouquinho meio desafinado. E o som do teclado, do piano. Tava meio desorganizado, Estava né? desorganizado. Te incomodou? Um pouco, porque estava fora do ritmo. É isso aí. Vamos para a professora aqui. Professor, aqui, ó. Essa moça aqui, ó. Em dado momento da música, eu senti como se eu estivesse derretendo. Quem mais? Quem mais que levantou a mão? Aquela moça lá do fundo, professor. Mas tem o Edmar aqui também, ó. Mas tem que ser sincero. Tá ligado? Sensação física de enjoo, né? E aí acho que é como se, digamos, ele ia fluindo os sons, né? E aí tinham bloqueios, assim, com notas dissonantes, e aí gerava uma tensão. Vamos ouvir aqui agora um músico profissional que toca há mais de 40 anos na noite. O que você sentiu, Edmar? Na verdade, mesmo a gente percebe, né, claro, a desorganização a harmônica e tudo, mas por incrível que pareça, eu consegui relaxar. Foi mesmo, cara? Foi. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa música é de um cara chamado Oliver Messiaen. Ele é um grande compositor. O professor Edilson me corrija, mas se eu estou enganado, da época do dodecafonismo, ali do modernismo. Professor, o senhor pode falar sobre o Oliver Messiaen, mas vamos falar sobre a parte estética dele, porque a gente vai falar da parte pessoal. Professor Messiaen, o Oliver Messiaen é de uma época. O senhor pode dizer qual é a época para a gente? Você me pegou agora. Bom, esteticamente soa bem século XX, né? Bom, eu tive uma experiência um pouco diferente da maioria aqui. Assim, não sei se é porque o tipo de repertório já é um pouco mais familiar para mim, mas eu me deixei levar pela cor dos acordes, pelo tipo de sonoridade, assim. É claro, não é uma experiência assim muito relaxante, mas eu fiquei viajando no fluir da coisa. Eu me deixei levar pela viagem do compositor. Para mim não foi tão desconfortável. Tão desconfortável, né, professor? Quanto foi, eu acho, para algumas pessoas aqui. Aí é a questão da estética. Por quê? O professor é compositor e o compositor ele vai estudar a criação. Posso tomar uma liberdade, professor? O professor pode me corrigir, tá? A criação do objeto sonoro do homem lá, desde o princípio, desde quando começou a escrita, até o momento da atualidade. Então, o Oliver Messiaen está nesse período contemporâneo. Mas, professor, ele colocou elementos da vida dele. Porque quando o Oliver Messiaen escreveu esse concerto, se eu não me engano, são 8 movimentos, professor Edilson, para o fim dos tempos, ele estava preso na Polônia, na Segunda Guerra Mundial. Ele era judeu, polonês, e estava no campo de concentração. Então, quando ele estava lá, ele ficou preso com outros músicos. E aí, alguns instrumentos estavam faltando corda. Então, o que ele ia fazer? Ele ia compor porque tinha. Mas, além disso, ele colocou... Ele colocou ali a realidade do que ele estava sentindo. Então, alguém sentiu enjoo, ela sentiu incômodo, ela sentiu caos. Então, a gente sentiu aqui, nesse momento, o que foi um pouquinho da situação daquelas pessoas, professor, que estavam presas lá
nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Então, Oliver Messiaen colocou isso. E foi um pouquinho disso que a gente sentiu. Olha só, lembra da sinestesia, que eu coloquei lá no início? A música provocando outras sensações, professor. Agora eu vou colocar mais. Que horas são? Quando eu também gosto bastante. Mas assim, eu vou me levar a ação. Meu coração ficou assim, ó. Aí vem um medo, vem uma gelada. Aí você falando já sobre Olivier, eu já pensei, medo. Será que eu vou ser o próximo? Ir para a Câmara de Gás? Por que que meus amigos estão todos sumindo, né? Porque ninguém sabia que ia. Então, nós vamos tomar um banho. E me trouxe a lembrança da infância quando eu assistia os desenhos de Tom e Jerry, Perseguição. Perseguição. Mas tu sabe o que é o legal? Porque nunca era quando eles estavam abraçados fazendo amizade. Sempre era quando um estava correndo atrás do outro. Não era? Então era exatamente o que os nazistas estavam fazendo com os judeus. Eles estavam perseguindo. Só que a gente pode perceber, você ativou uma memória. A sua identidade sonora gestáltica. Entendeu? Mas não quer dizer que essa sensação tenha sido de todo agradável, né? De qualquer forma, ele envolve, olha só, o conteúdo que vocês trouxeram. Perseguição, enjoo. Edmar, tu não falou, não? Tu falou, Edmar? Então, o incômodo, aceleração cardíaca, o medo. Alguém falou de medo, enjoo. Tá ok? Agora nós vamos fazer outra vivência. Vamos voltar de novo para aquela nossa posição? Vamos fazer uma experiência, ó, que bacana. Todo mundo agora encostado, mais relaxado, na posição mais confortável possível. Aos poucos, nós vamos fechando os olhos e vamos voltar para o nosso estado de relaxamento. Vamos nos concentrar no nosso corpo, na nossa mente. Vamos sentir os pés, as pernas, o tronco, a respiração. O coração, a nossa mente.
Aos poucos, vamos voltando. Quem quiser abrir o olho, pode voltar. A gente já pode sentar. E aí agora eu quero mais 5 pessoas. Mas não pode ser, com exceção dela, os que já falaram. Quero que alguém fale que não falou ainda. Tem que ser sincero, tá? Deu vontade de chorar. Essa foi a sinceridade. Primeiramente me lembrou útero, barulho de coração e de água e depois me veio uma certa emoção ali, uma vontadezinha de chorar, mas eu também me senti um pouco claustrofóbica, mesmo sendo um som relaxante em si. Enfim, muitas sensações. Depois deu uma relaxadinha e tudo, mas terminei tudo bem, mas causou algumas sensações que não eram as que eu esperava para um som relaxante. Lá na clínica a gente vai conversar sobre isso. Professor. A origem do universo e da vida. O processo, parece que foi uma regressão assim que nossa, está remontando alguma coisa, as águas, assim, pulsação, sendo formado algo, assim. Depois me vi numa cachoeira, assim, com alguém, tipo, batendo um tambor, assim, na cachoeira, no meio da Amazônia, assim. Professor, agora uma opinião de um profissional do som. O que você sentiu? Eu confesso que eu fiquei atento às pulsações ali, então tem hora que eram 3, 5, 4. Eu fiquei viajando na mudança de compasso. Confesso que eu fiquei nessa onda aí, eu não entrei muito na parte psicológica do som, por isso, por causa das acentuações que mudavam um pouco. Esse é o problema de um músico fazer sessão de musicoterapia, professor, porque ele vai ficar sempre vendo as notas musicais, os ritmos, os arranjos. Professor Edilson. Na verdade, eu tive um pouco de dificuldade, porque como eu já percebi o som, e naturalmente é como se parece que quisesse induzir o nosso cérebro a um aconchego, a um acolhimento, assim, entendeu? Eu tentei perceber outras coisas também, mas foi basicamente essa como se fosse uma água caindo, alguma coisa assim tranquila, né? E aí eu me desconcentrei, aí fui para outro mundo, fui para a Lua, Marte, e relembrei de um episódio a partir de uma vivência de uma professora que também trabalhava com criança na infância, né? E ela contou uma história uma vez, aquilo ficou muito gravado na minha memória. Então aí eu lembrei dessa história, fiquei não foi só uma coisa, foi um misto. Foi um misto de coisas. Como é que é teu nome? Clara. Eu me senti segura. Foi basicamente isso, eu me senti livre. É como se, escutando o som da água, eu estivesse na floresta e eu fosse o vento, e eu fosse as árvores. E foi um sentimento muito bom. Eu achei legal porque tinha uma pessoa aqui, ó, que estava tão concentrado. Fala pra gente aqui. Quando começou o som, eu não sei se tem a ver com o que eu estava ouvindo, mas eu senti um arrepio no tórax, assim, os pelos do tórax eriçados. E, tipo, eu não eu não senti muita coisa, mas tipo, eu criei uma imagem mental de eu estar num local como se fosse, tipo, uma gruta com uma água caindo. É, tipo, como se tivesse uma luz meio azulada, assim, e a água caindo. Tipo, como se fosse dentro de um local meio escondido. Eu senti isso. Como é que é teu nome? Gabriel, obrigado, tá? Aí eu vou escutar mais uma pessoa e depois a pessoa mais sincera da sala, pra gente encerrar. O que eu senti foi
foi mais uma coisa ruim. Eu senti meu ar saindo, senti... Tanto que quando eu estava escutando, eu senti meu ar saindo. Foi muito desconfortável. E o barulho da batida do coração parecia como se eu tivesse... perder minha vida, como se eu tivesse... minha vida tivesse indo embora. E tivesse aceitando que eu ia morrer. Afogado, eu acho. Senti o barulho da água entrando no meu corpo. Como é que é teu nome? Henrique, depois a gente conversa lá na sala de musicoterapia também, tá? Mas tem tudo a ver com o que você falou. E você, moça, você já falou? Fala pra gente. Mas é agora, dessa vez. Fala o que tu sentiu agora, nessa última. Senti uma coisa estranha. A água, o som da água me deixou com medo. Como que eu tivesse, uma coisa estivesse me puxando pra água. Medo, essas coisas. Aí eu fiquei me tremendo. Olha só que coisa interessante, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. A água, o que foi que você sentiu? Fechada, claustrofobia, ela quer falar? Os ritmos da música. Tá, 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 tá. E a água. Vocês sabem que som é esse? É o seguinte, tem uma professora chamada Esther Baia, ela até faleceu, porque ela teve um problema na cabeça, mas ela fez um estudo, ela engravidou, ela era uma neurocientista, né, muito parceira da musicoterapia, ela engravidou e ela coloca microfone, ela engravidou de propósito, tá? Ela estava fazendo doutorado e falou assim, eu preciso fazer uma experiência, ó. Eu preciso gravar como é que é o som intrauterino na gestação. Aí, e agora, com onde é que eu vou arrumar uma mulher para implantar um microfone dentro da barriga dela? Mas ela engravidou, colocou o microfone lá dentro. Isso que a gente escutou, gente, é o som da gestação. É o som que uma criança escuta lá dentro do útero. Então, aquele som de água não é água lá, lá é os movimentos peristálticos, aqui ó, do estômago, a pulsação do sangue. Aí, como a criança está aqui, quem foi que disse que sentiu alguma coisa aqui assim na barriga? No tórax, né? Por quê? Porque é o batimento cardíaco. Né? Então, engraçado, a gente viu água, é o líquido miniótico, que estava lá dentro. Aí algumas pessoas sentiram um pouco de medo, alguma coisa nesse sentido. Aí seria o começo de um tratamento, professor. Porque foi uma memória da identidade sonora da pessoa. Então, houve alguma situação lá dentro do útero que surgiu uma sensação de medo, uma sensação de perda, tá? Não é morte. Você trouxe aquele conteúdo de morte, mas pode ter sido uma sensação de perda. Não vou entrar em detalhes da vida de ninguém, mas, por exemplo, tem gente que às vezes o pai e a mãe brigam, dão aquela separadinha ali quando está na gestação, e você acha que a criança está dentro da barriga e não escuta? Ela escuta, não falei que era 4 meses de gestação, ela já está escutando tudo? Fora os hormônios da mãe, o medo, tudo passa pela gestação. Entendeu? Então, nós acessamos agora a nossa identidade sonora gestáltica, a nossa identidade sonora universal, que ela é para todos os animais, né? E coloca o terceiro áudio, não precisa a gente se concentrar, não. Eu quero que vocês vejam nesse terceiro áudio consciente mesmo, sem a gente concentrar. Escuta, vamos ser só 2 minutinhos, tá? E a gente vai relacionar esse último áudio com esse que a gente escutou, tá bom? Coloca pra gente aí, dá o play.
parecido entre os dois áudios? Olha, ó, som da natureza, ela trouxe assim uma coisa, o conteúdo, a gente tem que aprender a ler, né? Exatamente. Ela trouxe chuva, relâmpago, coruja, quer dizer, tem um som natural, é natureza. Não é humano, é produzido pela natureza. Você falou? Chuva, água, trovão, rio, oceano, debaixo d'água. Alguém sentiu mais alguma coisa? Professor Edilson? Afogamento. Edmar? Caverna. Quer dizer, tá submerso, está guardado, está dentro de alguma coisa, né? Já para nascer. Ah, olha aí, que legal. Isso aí, gente, é uma mãe baleia quando ela tá dando a cria, assim, ó, no meio do oceano. É o som, professor, dentro do oceano, aí tem uma mãe baleia e no meio teve uma baleinha lá, que ela tinha acabado de nascer, estava nascendo. É porque o som são tantas horas, né? Muitas horas, né? Tanto do útero lá quanto da baleia. Então, tem todo o processo da baleia nascendo, professor. Depois a baleinha lá junto com a mãe dela. Aí a mãe dela conversa, dá um chamado, ela responde, né? Então, para vocês verem, o que é sinestesia, né? Então, gente, junto com esse som maravilhoso, o som dos nossos colegas mamíferos que estão no mar, que são nossos irmãos, né? Eu queria agradecer e abrir, professor, para perguntas, né? Fechar com esse som maravilhoso aí, agradecer e abrir aqui para perguntas. Obrigado, gente. Bom, nós temos aí, acho que... Que horas são, por favor? No máximo quanto? No máximo 10 minutos. Eu pedi o microfone, quero fazer uma pergunta. Voltando a esse segundo áudio que você colocou. E assim, estou pesquisando essa hipótese faz algum tempo e eu preciso de uma fonte mais confiável. Metodologia científica, né? De onde vem a fonte? Qual é a sua informação? É segura? Né? Professor Ricardo, o senhor acha que essa música de consumo, com esse ritmo frenético das mídias digitais, do TikTok, Instagram, dos funks da vida, influencia de maneira boa, ruim ou em nada durante a gravidez e pode gerar transtornos como ansiedade, nervosismo, outros tipos de males para a criança durante a gestação? Ou seja, essa mãe ali, vou contextualizar, essa mãe que mora ali na zona leste, lá no final, que escuta aquele funk o tempo todinho, e isso está associado com depois a pessoa cresce e tem algum tipo de transtorno? Professor, excelente pergunta, porque na musicoterapia, gente, não existe uma receita de bolo, assim como na educação musical. É muito reducionismo a gente julgar a identidade sonora das pessoas, né? Dizer se existe uma receita de música boa, música ruim. O que existe como uma visão de quem estuda a indústria da cultura, quando eu estou nas minhas salas de aula, eu falo para minhas crianças que a música é como se você estivesse no supermercado. Os produtos mais caros ficam lá na prateleira de cima. É aqueles que têm pouco açúcar, tem pouca gordura, tem pouco colesterol. E os mais baratos eles ficam mais acessíveis para você, fica na prateleira de baixo. Então, a gente tem uma escolha. Se você acessar o produto de baixo, ele é mais barato, né? Ele é mais acessível, inclusive ele está mais próximo da sua mão, né? Mas aquele material vai fazer um mal, é aquela conserva, sabe aquela carne de conserva, aquela feijoada em lata, aquela mocotó em lata, ali com certeza não está o peito de frango e a salada, né? E lá em cima está aqueles produtos mais caros, né? Que é mais natural, já vem no saquinho, enfim, inclusive biodegradado. Então, eu acho que a indústria cultural, ela funciona assim, professor. Cabe nós, educadores, e a minha colega de escola de música, a gente a fazer essas discussões lá, na Escola Zona Leste,
a gente mostrar para o nosso aluno não só que a gente vai trabalhar na identidade cultural, porque às vezes a identidade cultural da pessoa vai reforçar o negativo, mas oferecer um alimento musical que possa estar na prateleira de cima, né? E hoje, pelo YouTube, você pode consumir gratuitamente. Obrigado, professor. Pode? Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Bom dia, Ricardo. É um prazer revê-lo sempre, né? E o que eu quero saber, Ricardo, é com respeito ao lado negativo disso, da música, com respeito a uma criança, um professor, um instrutor que não tenha a capacitação para esse atendimento de, né, atípicos. Será que não iria prejudicar essa criança quando você fez a fala de que a gente tem que consertar a música dentro da criança, né? E fazer a criança vai ser a música. E se eu implanto essa música de forma errada nessa criança, eu não vou desconcertar mais ela, eu não tenho que ter uma especialidade adequada, um tratamento melhor para que essa criança não venha, ao invés de ela já tem um transtorno e aí venha piorar esse transtorno. Como que você tem a falar sobre isso? Nós que somos da Secretaria Municipal de Educação, nós temos uma palavra linda, que ela não funciona muito na prática, mas na teoria ela é maravilhosa, a professora Alessandra, que é a formação continuada. Em primeiro lugar, se eu estou numa escola de música, ou se eu estou num ambiente em que eu vou passar conhecimento, o importante, primeiro, buscar formação. Buscar a Universidade Federal de Rondônia, vai buscar sua licenciatura, o seu diploma, aí parte daí, do princípio. A partir daí, você vai fazer uma aula e vai se dedicar a aluno especial, também procure uma formação. A formação ela passa pela parte teórica e a parte prática, né? Então, lá, quando você for trabalhar com alunos especiais, com autismo, existem vários encontros em Porto Velho, não precisa ser musicoterapeuta, às vezes também não precisa ser licenciado em música, está formado, mas vale a pena, professor, a gente buscar pelo menos a questão teórica, porque a gente precisa conhecer aquele ser humano. Depois a gente tem que conhecer a técnica. Agora, o professor leigo, que é, vamos dar um exemplo, o instrutor de arte é leigo, tem muito boa vontade, ele pode estar agindo com boa fé, mas às vezes com uma técnica errada. A formação é importante, gente. Nós aqui que estamos na universidade, nós estamos procurando a nossa formação. A nossa formação não vai acabar quando pegar o diploma. A gente vai estar se formando mesmo depois que a gente pegar o diploma de bacharelado. Vamos estar fazendo curso, especialização e levando esse conhecimento lá para a nossa praxis, lá para a sala de aula. Professor Edilson. Eu só queria compartilhar aqui uma história, até da Esther Bayer, que você comentou. Eu tive o privilégio de trabalhar com ela um tempo, encontrá-la em alguns congressos, e aí ela falou certa vez que a Esther Bayer ela trabalha com musicalização infantil, toda essa parte, né, de bebês, da infância e tudo. E ela comentou que ela estava num congresso na Alemanha certa vez, e dando uma palestra, e de repente a mulher ficava levantando a mão lá, assim, tipo, querendo falar. Aí ela achou estranho aquilo, mas deu a oportunidade, né? Aí a mulher falou, olha, você estava falando aí, eu precisava contar isso aqui porque eu vivi uma experiência muito interessante. Ela era violoncelista e ela estava estudando um concerto, né, para violoncelo como solista. E ela engravidou nesse período. E nos meses iniciais da gravidez, ela estudou muito, trabalhou muito aquela peça, né? Aquela obra para apresentar. E antes dela ganhar neném, ela se apresentou, né, grávida, com orquestra e tudo. E depois ela abandonou um pouco o violino, teve o filho e tudo, passaram-se alguns anos, e lá quando estamos 7, 8 anos, não sei, a criança, ela começou a voltar de novo os estudos de violoncelo que ela tinha deixado para trás. Aí ela voltou justamente nesse concerto. Aí um dia a criança chegou perto dela e disse, mãe, eu não sei, mas eu conheço essa música de algum lugar. E ela nunca tinha tocado naquele período, a criança provavelmente nunca tinha ouvido, né? Então, ou seja, o que você colocou ali na vivência, a parte auditiva, a criança absorveu, memorizou, não sabia direito o que era, como, por quê, mas ela tinha aquilo internamente.
Isso mesmo, professor. Poxa, que bacana. Obrigado por compartilhar essa história com a gente. Mas é a identidade sonora, né? Professor, eu poderia dar uma palavrinha para a gente encerrar, por gentileza? Claro. Eu queria convidar os meus colegas para poder... Termine o seu curso, faça seu recital, mas escreva seu artigo. Porque o nosso curso está precisando de cientistas. Eu não sei, professor, se eu sou o primeiro a estar no curso de mestrado acadêmico, mas eu saí daí da cadeira de vocês. E eu estou agora no mestrado. Nós estamos precisando de mais gente lá da música. Tem um monte de gente da pedagogia, da história, da geografia, mas nós estamos precisando, na nossa academia, de pessoas que sejam da educação musical. Então, faça seu artigo. Aqui, ó, vou dar de presente para vocês. Esse livro aqui, ó, foi a conclusão lá do meu curso de licenciatura com o professor Cristiano, apoiado pelo professor Edilson, que me ajudou com um pouco de literatura. Professor, estou precisando, uma correria danada. Queria uns livros que falam de educação musical infantil. O professor disse, Ricardo, olha, fizemos a disciplina, fui lá na matéria dele, olhei lá o plano de curso, toda a bibliografia, me deu um aparato maravilhoso, professor, para poder fazer esse estudo, né? Então, gente, não vamos abandonar a academia, vamos fazer o nosso artigo, vamos apresentar, tá? Vamos fazer grupo de estudo, vamos estudar as epistemologia da nossa linguagem, da linguagem musical, né? Que é o estudo da ciência, né? É a pesquisa da pesquisa, tá? E aí, vem com a gente para o mestrado também, tá bom? Obrigado, professor. Professor... Bom, professor, eu gostaria de agradecer aqui, em nome da comunidade da Uni aqui presente, pela sua palestra, muito esclarecedora, muito enriquecedora também. Foi muito bom ter conceitos da musicoterapia aqui mais próximos de nós, e também essas vivências que o senhor fez aqui realmente foram muito interessantes. Muito obrigado. Eu não posso perder essa oportunidade. O Ricardo, a gente tem uma história, uma pequena história, e eu faço, assim, aproveitar esse momento de estar falando que estou muito honrado, né, de estar aqui na sua frente e vendo o seu crescimento. Isso me embaidece, me deixa feliz, né, pelo seu crescimento. E, claro, como eu estou agora, né, graças a Deus, e como eu já falei, já dei um testemunho aqui para o pessoal, que a minha esposa, né, que é responsável de me inscrever na universidade, estou aqui, né? Demorei, decidi, queria fazer outra coisa, menos música e tal, como eu já falei, mas, graças a Deus, estou aqui, decidi. E agora, né, por minha surpresa, Ricardo Castro, fazendo essa palestra maravilhosa, para mim, é de muita honra. Muito obrigado. Edmar, eu quero te dar um abraço, porque a primeira vez que eu subi num palco e toquei no palco na noite, foi na sua guitarra. Eu fazia violão clássico, e a primeira vez que eu subi num palco, que eu peguei um instrumento, foi na guitarra de Edmar. E aí, a partir dali, que eu decidi que a minha carreira ia ser de música, para sempre. Te agradeço, Edmar, de coração, tá?